Boa tarde a todos e todas. O Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, tem a grata satisfação de recebê-los para o 15º Congresso Internacional do INES e para o 21º Seminário Nacional do INES. Esperamos que se sintam acolhidos hoje e nestes próximos dias, em que teremos seminários, oficinas, mesas redondas, lançamentos de livros, maquetes no Pátio A e muito mais. Confiram nossa programação e participem. Foi feita para vocês. Nesta tarde de 27 de outubro, damos início à mesa redonda Didática do Ensino de Língua Portuguesa para Surdos. Convidamos à mesa a mestre Mariana Gonçalves Ferreira de Castro. Por favor. Pode passar por ali. Gostaria de chamar também o doutorando Roberto César Reis da Costa, da Universidade Federal da Bahia, por favor. E a nossa mediadora da tarde é a especialista Fabíola de Vasconcelos Saldan, do INES, por favor. E agora eu gostaria de passar a palavra à mediadora Fabíola, por favor. Olá, boa tarde a todos que estão aqui no auditório. Estou muito feliz de ver esse auditório cheio e de ver todos aqui presentes para a apresentação. Bom, nós vamos estar falando agora com a Mariana, sendo uma das palestrantes. Ela vai falar sobre a didática e o ensino da língua portuguesa para surdos. Também ela é formada em intérprete, tradutora e intérprete de Libras, em Signwriting. Mestre em Educação pela Universidade Estácio de Sá. Ela é professora de Educação na Estácio de Sá e também na UERJ. Ela é pesquisadora da área de pós-graduação e pesquisadora na área de Educação de Surdos e surdo-cegueira. Também é tradutora e intérprete de Libras e ela vai apresentar agora, por favor. A didática do ensino da língua portuguesa para surdos. Eu vou explicar sobre a didática da língua portuguesa para surdos. Como que é o ensino da língua portuguesa para surdos? Não está nada pronto, mas ainda estou em processo de elaboração. Aqui eu vou fazer uma pequena amostra de como isso vem acontecendo na educação de surdos. Como o sujeito surdo ele tem um feedback visual, ele apreende e observa tudo pelo canal visual. E a L1 dele é a língua de sinais. E a sua língua segunda é a língua portuguesa. Então, nesse estudo, a L1 é a língua natural do surdo. E às vezes o surdo pode ser oralizado também. A língua de aquisição, o surdo vai adquirir a linguagem a partir da língua de sinais. Porque o português é a segunda língua do surdo. Por exemplo, na sala de recurso é preciso instrumentalizar e utilizar a mediação entre o surdo e o ouvinte na língua de sinais.
é de fundamental importância que o surdo apreenda a língua de sinais. As frases na língua de sinais são diferentes da gramática do português. Por exemplo, é importante que tenha uma contextualização com movimentos, porque a língua brasileira de sinais tem uma gramática específica. E é importante ter esses conceitos e instrumentalizar esses alunos para que eles... Não pode pensar que o surdo é um coitado. Não, ele tem as mesmas condições de aprendizado. Não pode suprimir nenhum elemento. Nós precisamos criar estratégias diferenciadas, como criamos para o ouvinte. Por exemplo, o surdo tem um feedback visual. Isso é muito importante, porque quando acontece a inclusão, existe a possibilidade do surdo e do ouvinte apreenderem visualmente da mesma maneira. Então é só criarmos estratégias, tanto para os surdos quanto para o ouvinte, que dá para aprender o português, mas é preciso ensinar. Como é o ensino de português? Tem a teoria, tem 3 tópicos. O primeiro é a estrutura frasal da língua portuguesa, né, da gramática da língua portuguesa. Então, eles vão a partir de teorias do behaviorismo. Precisa trabalhar através de repetições até que eles consigam desenvolver este aprendizado. Agora eu vou mostrar para vocês uma atividade que foi feita na sala de aula. Como que eles criam essa estrutura? Sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo e objeto. Como que eles fazem essa estrutura? Eles vão conseguir através de repetição? Por exemplo, não podemos fazer como com a mesma gramática da língua portuguesa? Não. A língua de sinais é diferente. Isso não podemos esquecer. Segundo, fundamentalismo. Eles vão ler, escrever e ver o que está de acordo com a vivência deles. Por exemplo, bula de remédio, o WhatsApp, o Facebook, cartas. Então é trabalhado essa metodologia visual. E o terceiro tópico é uma vivência contextualizada através da leitura e da escrita. Por exemplo, quem escreve mamãe é preciso perceber a funcionalidade do texto. Para quem é o texto? Precisa ter um contexto ali. E o aluno, por exemplo, aniversário, nós combinamos e o grupo faz uma receita de bolo. Como que é feita uma receita de bolo? Então a gente percebe o ovo e eles vão treinando, porque é de acordo com a vivência dele, vai contextualizar com o que ele está vivendo no momento. Outro exemplo é desta atividade. Álbum. Por exemplo, eles vão recortar e colar as imagens e vão aprender com a naturalidade da vivência e vão se acostumando com a L2. É necessário que haja essa troca. É necessário que tenha esse contato.
essa troca, esse contato é de fundamental importância para que a proposta da língua seja bem aceita entre o grupo. Então, há necessidade essa vivência, desse aprendizado e da utilização dessa didática que venha elencar esses saberes. Não é uma questão de chegar na sala e mandar os alunos fazerem, não é um saber tradicional, não. Existe uma troca de aprendizado e de ensino, onde eles vão utilizar a linguagem de cartas, escritas, o contexto que eles vivem na sociedade. A proposta 3 a proposta de Vygotsky, ela combina com essa perspectiva socioconstrutivista do interacionismo, né? Por exemplo, na língua de sinais, na língua brasileira de sinais, quando não há comunicação, é importante continuar sempre essa didática dentro do contexto, dentro da vivência do aluno. Por exemplo, não dá para inventar palavras, é preciso que tenha uma didática específica, que seja através de textos, que seja ensinado em sala de aula. Por exemplo, o principal da leitura é a metodologia. Como que o aluno vai conseguir ler? O aluno surdo é visual. Ele vai fazer essa leitura visual de mundo e vai absorver a aquisição dessa língua através de estratégias naturais do corpo dele mesmo. Ele vai absorvendo essas informações de mundo. Por exemplo, a casa, a rua, ele vai visualizar e vai interiorizar aquilo, absorvendo esses conceitos naturalmente. Não é necessário que haja repetições. Então, o que é mais importante é essa troca, porque a leitura não é uma tradução. Não é uma tradução. O intérprete precisa entender e interiorizar. É uma interpretação do entendimento. Na escola, a maioria das escolas tem livro, uma didática onde na maioria das escolas, a didática utilizada é onde o aluno precisa acompanhar, através de forma didática, o uso de algumas imagens. Por exemplo, roteiros, bulas, tem várias propostas nesse sentido. Por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, Guaraná, o rótulo da garrafa de Coca-Cola. É importante criar estratégias visuais para que ele venha perceber essa língua e interiorizar. E a partir disso, fazer a produção de texto dele, por exemplo, histórias sobre a vivência do que eles leram. Então, a partir daí, criar esses textos de acordo com a vivência deles. A informação utilizada também é a leitura. Por exemplo, usamos leitura de vídeos, aproveitamos também para ensinar o português escrito. Nós mostramos como que seria aquela leitura que eles observaram visualmente e nós procuramos destacar as palavras mais relevantes, não só as palavras como o texto todo em si. Por exemplo, o bolo.
uma receita de bolo. Eu vou comer o bolo. Como que eu vou fazer? Um bolo de chocolate. Eu preciso colocar leite. Então, nós apresentamos a receita para que eles façam a manteiga. Aí precisa bater no liquidificador. Coloca tudo dentro da bacia e bate no liquidificador. Então eles vão observando as palavras e vão estruturando as frases a partir desta vivência. Por exemplo, a palavra também é explicado que ela pode ter 2 significados. Então isso nós podemos explicar também. Por exemplo, a palavra bater, né? O verbo bater. Bater o quê? Vamos bater o bolo. Então, tem um significado. Qual que é? Bater é esse? Qual é o contexto dessa palavra? Aonde que ela está? Qual é o contexto que ela se enquadraria melhor? Será que é esse bater? Por exemplo, uma música também, nós trabalhamos com essa contextualização. O surdo tem curiosidade em saber como é aquela letra daquela música famosa. Então nós aproveitamos esse texto escrito e mostramos, explicamos como que é uma poesia, um livro de poesias. Também nós explicamos sobre jornais, eles gostam muito, histórias infantis, lendas, histórias sobre animais. Existem temas diferenciados, nós não podemos inventar. Tem que nem ter uma didática engessada. É importante que o aluno surdo aprenda a opinar, porque dificilmente um aluno surdo ele dá a sua opinião, ele só copia, ele acaba se tornando um copista e não exercita a questão do aprender, de opinar se gostou, se não gostou. E isso é importante ser trabalhado na identidade surda dele, né? Ele tem uma opinião diferente do amigo. Então o surdo ele não precisa só ser um copista de modo tradicional. É importante que ele dê a sua opinião também na língua portuguesa. Por exemplo, vejam aqui esse slide. É um texto. É um texto, é o quê? O que vocês acham que é? É um texto? Por exemplo, é um trabalho que em Niterói, que foi feito na Secretaria de Niterói, e eles colaram, foi a vontade deles. Não é um texto em Libras. Isso é Libras? Não é. É português? Também não é português. A língua brasileira de sinais não é português. Então, para ensinar português, é assim que se ensina a língua de sinais, dessa maneira bimodal, copiando as palavras desta maneira. Por exemplo, o intérprete vai ler e não entende, porque não tem sentido, não tem contextualização. É um texto vazio, não adianta. Não adianta só traduzir colocando a datilologia. Por exemplo, esta é uma outra atividade. Dá para aprender português. Dá para aprender português? Vocês acham que dá para aprender de forma igual português? É claro que não. Por que não? Primeiramente, não tem um contexto. E segundo, só os alunos... Por exemplo, essa palavra bolo. Bolo. Qual é o sinal? Qual é o significado? Por exemplo, não tem uma vivência. O aluno só vai ficar decorando essa palavra, então não adianta. Isso não vai contribuir para a formação dele. Certamente, futuramente, ele vai acabar esquecendo. Também, por exemplo, com o uso das atividades de forma diferenciada, através também, somente copiando, ele aceita
precisa tomar um certo cuidado na seleção dessas atividades, não só copiar somente da internet. É importante também que o professor, ele também o momento da atividade. Como, por exemplo, o professor ele quer ensinar alguns conceitos novos ou de uma certa forma diferente. Como, por exemplo, ele vai estudar, no caso, esses conceitos. Primeiro, tem um texto logo acima, embaixo, por exemplo, um organograma. Ele vai explicando dessa forma, mostrando, por exemplo, para o aluno que ele possa entender aquilo de uma certa forma. Por exemplo, o Brasil, o presidente do Brasil. O segundo, o vice-presidente. Em terceiro, por exemplo, o vereador. Explicando de forma organizada, usando através de imagem, para que o surdo possa também compreender. Como, por exemplo, seria aplicado, né, nesse organograma, o primeiro, o segundo significado, tendo também esse sentido, analisando também o contexto. Isso também é possível para que o surdo possa entender através de forma visual, que ele não esqueça, ele acaba adquirindo aquele conhecimento. Não precisa somente utilizar da datilologia, é uma forma natural que ele possa aprender através do visual. Por exemplo, outra atividade. Para ajudar o surdo também na leitura. As tabelas. Por exemplo, em qualquer disciplina, português, história, geografia, diferentes disciplinas. Essas tabelas, por exemplo, de ciências também pode ser utilizado em diferentes disciplinas, porque o uso do português também pode ser aplicado de forma visual, através da leitura, utilizando a tabela. Mostrando, por exemplo, como se aplica o uso das colunas, por exemplo, na horizontal, querendo mostrar também a questão de algumas atividades, por exemplo, futebol, Flamengo, Vasco, pedindo também tendo alguns diferentes, mostrando nessa tabela. Isso também tem que ter a utilização também do contexto, por exemplo, mostrando em primeiro, segundo. Essa tabela, por exemplo, como poderia ser aplicada com relação à questão da saúde, mostrando algumas doenças, que ele possa, por exemplo, visualizar essas informações, aprendendo também, adquirindo esses conceitos de forma natural. Então, mais importante o organograma de forma que, por exemplo, explique o conceito. Com poluição dos rios. Ele mostra o quê? Por exemplo, os diferentes problemas. Nesse organograma, por exemplo, colocando como no círculo principal algumas palavras, por exemplo, para que ele possa entender o que é esse conceito, né? Que é esse conceito? Como seria isso de forma mais importante? São diferentes tipos de mapa conceitual. Um tipo, por exemplo, animais. Por exemplo, colocando a palavra, no caso, animais, no círculo central e de uma forma distribuindo, por exemplo, aves, né, colocando os tipos de animais, por exemplo, insetos, por exemplo, cachorro, organizando de forma que esses animais sejam separados em grupos, atribuindo sentido também a esse contexto, para que ele possa adquirir de maneira visual, sendo utilizado também de maneira fácil a leitura, não somente baseado em textos, né, somente através do modo copista. Também é bom que o surdo, ou, por exemplo, possa estar estudando no ensino superior, numa pós-graduação, ele possa ter também a leitura e depois utilizando a questão do texto, por exemplo, na organização de frases, né, o texto
com alguns temas, alguns títulos também importantes, fazendo esses recortes através também de citações, artigos, ele possa ter esse contato também, essa leitura de forma fácil. O surdo também, ele precisa entender que dessa forma também é muito importante essa leitura, que ele possa adquirir, se acostumar. Paulo Freire diz que nós, educadores, precisamos também, não é só desenvolver a questão do ensino, precisamos também buscar, né, estratégias, tendo essa troca em grupo, de maneira sociocultural, desenvolvendo essa troca através do aprendizado. É muito importante também que o professor ouvinte entenda também que o surdo ele é capaz de aprender da mesma forma. Diferente também do ouvinte, o surdo ele aprende de forma visual e o professor, ele precisa também, o professor ouvinte ele precisa saber Libras, precisa ter esse contato também, essas estratégias para que ele possa desenvolver junto com o surdo, aprendendo também a cultura dele, entendeu? De forma que ele entenda como ele adquire esse conhecimento de mundo. Isso é muito importante. Muito obrigada a todos. Obrigada. Meu e-mail, esse contato também por e-mail. Obrigada.